Vamos abrir a palavra de Deus? João, capítulo 10, versículos 17 e 18. João 10, 17, 18. A palavra do Senhor vem nos dizendo da seguinte maneira: por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Amém? Essa palavra por si só, ela dispensa qualquer interpretação, mas pelo Espírito de Deus nós vamos refletir nessa palavra que é tão clara e objetiva. O próprio Senhor Jesus, falando aqui no capítulo 10, ele deixa de uma forma muito clara a mensagem do propósito da sua morte. E nesses dias que nós temos meditado sobre a morte e a ressurreição de Jesus, é um tema bem propício para estarmos refletindo, que eu daria a essa mensagem: Jesus, a nossa redenção. A Páscoa, queridos, é uma celebração da morte e da ressurreição de Jesus, isto olhando no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos ali quando o povo judeu, ele recebe a palavra de libertação, chega o dia deles saírem do cativeiro egípcio. Então o Senhor institui a Páscoa e eles celebram a Páscoa, trazendo à memória todas as promessas de Deus para a vida deles, e também inaugurando um novo ciclo para aquele povo. Então o Senhor determina ao povo judeu que celebre a Páscoa, mas que não seria celebrado sozinho. Isso já era um apontamento do corpo de Cristo. Porque no Novo Testamento, quando o Senhor vem e morre e ressuscita ao terceiro dia, Ele também nos fala de um corpo, e o corpo é dele, a igreja. Então nos sinaliza a questão de andarmos juntos, de não fazermos nada sozinhos. A palavra lá, a ordem de lá em Gênesis, quando o povo está saindo ali do Egito, o último período do povo de escravidão, a ordem era: mate aí o carneiro, o cordeiro, e não coma sozinho, chame alguém para comer com você. Estava falando, estava apontando para a comunhão que iria ser inaugurada no corpo de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Então, quando falamos de Páscoa, nós estamos falando dessa celebração. Jesus reverteu a nossa condição de que nós estávamos de escravos e de pecadores, e nos deu livre acesso na sua presença. É por isso que nós nos alegramos com o Senhor Jesus. É por isso que o Espírito Santo na igreja, ele vem e ele move os nossos corações em adoração. Porque nós olhamos para um Cristo que não está morto, mas um Cristo ressurreto dentre os mortos. Aquele que sim, desceu à sepultura, mas o seu corpo não viu a decomposição. A sua alma não ficou presa. O túmulo não pôde retê-lo, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. E nós temos que ver que Jesus Cristo, ele não foi um mártir.
Nós vemos tantos mártires na humanidade, nas épocas, nos países, representando várias causas. Mas Jesus não foi um mártir. O mártir, ele morre por uma causa. Jesus veio morrer por você. O amor dele veio para ser derramado pela sua vida. A ponto de quando João vai escrever o Evangelho de Jesus Cristo, e quando ele descreve ali em João 3,16, ele diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então sempre carregue com você essa palavra. Jesus não é um mártir. Jesus é o nosso Redentor. É aquele que veio nos redimir. Jesus não morreu por uma causa, ele morreu por pessoas. O objeto do amor de Jesus não é o cristianismo. O objeto do amor de Jesus é o seu coração, é a sua vida. Ele te ama como pessoa, como indivíduo. Ele te ama como filho e filha bendita de Deus, porque para isso ele veio, para nos resgatar a essa comunhão. E quando nós vemos essa palavra aqui de João 10:17, que ele diz: o Pai me ama, e o Pai me ama por uma causa, porque eu dou a minha vida. Nós vemos muitas pessoas indicando os matadores de Jesus, mas eles foram simplesmente instrumentos, porque ninguém poderia tirar a vida do autor da vida. É por isso que nesse texto ele deixa bem claro, dizendo: ninguém pode tirar a minha vida de mim. Ele diz: pelo contrário, eu espontaneamente dou. Então nós servimos um Jesus que ninguém pôde tirar a vida dele. Foi ele que entregou, e isso é uma prova de amor. Sabe, se você tem um motivo para celebrar, celebre essa prova de amor de Jesus para com a sua vida. Mas eu gostaria de refletir com você nessa hora, que para ver um domingo da ressurreição, foi preciso haver uma sexta-feira da paixão, uma sexta-feira de dor, de sofrimento. Muitas vezes na nossa vida nós não queremos passar pelo processo, nós queremos simplesmente o domingo da ressurreição. Mas para ver o domingo da ressurreição, houve primeiro a sexta-feira da traição, houve o sábado da condenação e houve o domingo da morte do Senhor Jesus. E nós precisamos refletir sobre isso, porque a salvação, ela é pela graça. Nós não podemos fazer nada, não existe nada que possa comprar a nossa salvação. Não existe valor monetário, não há ouro, não há prata, não há tesouros desse mundo que pague a salvação. A salvação é pela graça, mas a salvação não foi de graça. A salvação houve um preço pago pelo Filho de Deus, que a Bíblia diz que ele se humilhou, se tornando em forma de homem. Ele veio aqui, se encarnou em forma de homem. Ele foi humilhado. A palavra diz que ele foi obediente também até a morte, e morte de cruz. Porque a única forma de eu e você termos a redenção da nossa vida, o perdão dos nossos pecados, ter de novo a comunhão com o nosso Deus, era a morte de um inocente. E na terra não existia inocente, e na terra não existia ninguém sem pecado. O único que estava sem pecado, que não tinha pecado, e que era o Filho de Deus, estava no céu, estava diante do Pai. É aí então que ele se apresenta voluntariamente,
Pastora, como que você pode dizer isso? Que o Pai não o obrigou a vir ao mundo morrer por nós? É simples. A palavra diz: ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Eu tenho autoridade para entregar. Então a vida de Jesus na cruz do Calvário foi uma entrega. Judas foi usado ali para cumprir o propósito. Pilatos foi usado para cumprir o propósito. Herodes foi usado para cumprir o propósito. Os soldados romanos foram usados para cumprir o propósito, porque ninguém poderia tirar a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, isso alegra o meu coração. Eu rejubilo de alegria diante desta palavra. Mas vamos refletir sobre a sexta-feira. A sexta-feira que vem antes do domingo da ressurreição. Sabe, quando nós olhamos aquela sexta-feira que a palavra de Deus diz, quando olhamos a última Páscoa ali, que Jesus sentado à mesa com os seus discípulos, ele olha para os seus discípulos e diz: alguém vai me trair. E uns olhavam para o outro e diziam: será eu, Senhor? Será eu que irei te trair? E quando Judas faz essa pergunta a Jesus, que pergunta: Senhor, sou eu que vou te trair? Leia o Evangelho. O Senhor é claro em dizer para Judas: tu me trairás. Aquilo que tu estás para fazer, vai e fazes logo. Então Judas vai trair o Senhor Jesus. O interessante é que o combinado de Judas foi com um beijo. Ele combina: aquele a quem eu beijar, esse é aquele que vocês deverão pegar e levar para ser sentenciado. E a Bíblia diz que após a ceia, o Senhor Jesus vai para ali o Getsêmani. E ele começa a agonizar, porque ele sabia que a sua hora estava chegando. Para esse propósito ele veio. Para essa finalidade ele veio. E se isso não nos faz refletir no tamanho da agonia de Jesus, é hora de nós olharmos para o Espírito Santo e dizer: Senhor, me dê a sensibilidade de não olhar pelo crivo da religião. Me dê a sensibilidade para não olhar pelo crivo da história. Me dê a sensibilidade, Deus, de olhar pelo Teu Espírito e ver o sofrimento do meu Senhor, e ver aquilo que Ele passou por mim, aquilo que aconteceu com a vida dele, que era para acontecer comigo. A palavra diz que ali no jardim, ele começa a agonizar, e a palavra diz que ele entra em grande aflição. E quando chega o traidor perto dele, e ele vai caminhando na direção de Jesus, a palavra diz que Jesus olha para Judas e diz: amigo, chama Judas de amigo. Talvez você está tão longe de Jesus, mas eu quero te dizer que Ele continua olhando para você e te chamando de amigo. Mas a palavra também diz que Judas já tinha proposto no seu coração trair o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele chega e beija Jesus. E quando beija, Jesus diz: amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. E Jesus é pego naquela noite e é levado na presença ali dos religiosos. A primeira traição foi de Judas. E após ele ser traído, ele é entregue agora aos religiosos. Porque os religiosos viam Jesus como uma ameaça. Não foram capazes de olhar o seu amor. Nós precisamos refletir com que olhar nós estamos olhando para o nosso Senhor Jesus. Porque nós precisamos identificar o seu amor para conosco. Porque a religião, ela nos cega. A religião humana, ela tira o nosso entendimento do amor e nos leva para o legalismo. E pelo contrário, Jesus
veio quebrar o legalismo para nos mostrar o seu amor. Então ele é levado ali pelos religiosos, porque viam a vida de Jesus como uma ameaça. E ele então foi condenado à morte pelo Sinédrio, que era o tribunal dos judeus. Só que tinha uma questão: o Sinédrio, ele tinha autoridade para condenar, mas ele não tinha autoridade para executar. Quem poderia executar era somente os romanos, os gentios. Mas tudo isso para se cumprir as Escrituras. O Senhor, vendo todos os passos, todos os acontecimentos, todavia, Ele não desistiu de ir para o propósito e a finalidade daquela cruz, para morrer por mim e por você. Então Jesus é entregue aos gentios. O Sinédrio entrega Jesus a Pilatos, o governador romano. E o governador romano ali, pressionado pela multidão, condena Jesus à morte. Mas tem algo interessante que a palavra de Deus registra: que antes de Pilatos condenar, sentenciar Jesus à morte, ele diz: eu olho para ele e não vejo nada que o leve a uma condenação. Então eu lavo as minhas mãos. Mas a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Era a multidão que estava ali banhado pelo seu pecado. Era a multidão ali que estava olhando pelo crivo da religião, pelo olhar religioso. Mas Jesus sabia que ele estava indo na direção daquela cruz, para quebrar de uma vez por toda, todo jugo que aprisionava a humanidade, toda cegueira que impedia de ver o seu amor. Sabe, ele ia caminhando para aquela cruz, para derramar o seu sangue pela minha vida e pela sua vida, para nos redimir, para nos restaurar. Sabe essa paz que você sente hoje? Sabe essa alegria que você sente hoje? A palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Isaías 53 diz que ele foi dilacerado, ele foi moído por causa das nossas transgressões. Nós estávamos ali e todo o nosso pecado foi jogado em cima dele. Imagina só, meu querido e minha querida, se nós pecamos uma única vez, vem um peso sobre nós, e nós então ali já sentimos tamanha aflição sobre nós. Imagine o pecado desde Adão até o último homem na face da terra, ser colocado sobre os ombros do nosso Jesus, sendo ele puro, sendo ele inocente, Jesus, sendo ele aquele que nunca pecou, mas ele carregou sobre si o nosso pecado. E quando Jesus ali é entregue aos gentios, quando o Sinédrio entrega Jesus a Pilatos, quando o governador romano, pressionado pela multidão, sentencia ele à morte, então Jesus é escarnecido. Tiraram a sua túnica, zombaram dele, colocando sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Sabe, queridos, nós não podemos imaginar tamanha dor, tamanho sofrimento e aflição. Ser colocado aquele que era rei sobre todos, que sempre foi, que estava na sua majestade, na sua grandeza, no seu senhorio. A Bíblia diz que ele era vestido de glória e majestade. A Bíblia diz que ele sempre foi, ele era o que era, o que é e o que sempre há de ser. Ele é a brilhante estrela da manhã, e agora ele se encontra na condição de homem, e ali ele retira a sua coroa celestial, porque ele se desfaz
mais da sua condição de rei soberano para vir na condição humilde de homem. E alguém vai ali, pega uma coroa de espinho, zombando dele, coloca sobre a sua cabeça e diz: você não é o rei dos judeus. E começa então a escarnecer, a zombar do nosso Senhor, a blasfemar contra aquele que era o autor da vida, aquele que carregava em si todo o amor. E a palavra diz que eles chegavam, os soldados chegavam, batia sobre ele, sobre a cabeça, com aqueles cravos enormes entrando na sua cabeça, e dizia a ele: profetiza, profetiza, diz aí quem é que está te batendo, tu não és o rei, tu não és o Senhor. Mas a palavra diz que ele ali, como Isaías descreve, ele foi como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele foi na sua condição de salvador, porque ele não estava ali por uma causa simplesmente, ele estava ali pela minha vida e pela sua vida. Ah, queridos, quando nós olhamos tantas pessoas que não conseguem enxergar esse amor, quantas pessoas que olham para Jesus simplesmente como um ato religioso e não vê que Ele veio para libertar a sua vida, veio para libertar a minha vida, veio para nos restituir a comunhão com o Pai, veio para nos levar de volta ao Pai. A Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu é rasgado de alto embaixo, abrindo então para que nós pudéssemos entrar na sua comunhão. O escritor aos Hebreus diz que agora nós tenhamos ousadia pelo sangue de Jesus para adentrarmos na presença dEle e o louvarmos como nosso Senhor. Quantas pessoas não conseguem ver isso, mas você pode glorificá-lo, porque Ele enviou o Espírito dEle, e o Espírito Santo te convenceu disso, e hoje você pode celebrar ao Senhor. Hoje você pode celebrar ao Senhor. Lembre-se que de você mesmo você não poderia ver isso. Onde você já imaginou você sentado num domingo em uma igreja, ouvindo uma pregação, ouvindo falar da Bíblia? Em outro tempo você não se imaginava num lugar desse, mas o Espírito Santo que te convenceu. E você consegue agora ver o amor dEle, você vive por Ele, e você diz: eu quero viver por Ele, eu quero ser somente dEle, porque você enxerga o amor dEle. Então a palavra diz também que Ele foi cuspido. A forma de cuspir uma pessoa era a forma mais humilhante de desprezo que alguém poderia ter com o outro. Se você quisesse desprezar a pessoa ao nível mais baixo, você cuspia. A Bíblia diz que chegaram e começaram a cuspir na sua face. Não bastando isso, ele foi açoitado, ele foi surrado, ele foi espancado, ferido e trespassado. Arrancaram a sua carne com os chicotes que estavam ali. É por isso que Isaías diz que ele foi dilacerado. Sabe o que é dilacerado? É você pegar uma carne, aquela carne toda, você pega uma carne, quando você moe aquela carne, é uma carne que está sendo dilacerada. A Bíblia diz que o seu corpo, Isaías 53 diz que o seu corpo foi dilacerado por nós. É por isso que nós não podemos desprezar esse amor. É por isso que nós não podemos olhar para esse amor e achar: só foi alguém que morreu há mais de 2000 anos atrás. Gente, não foi só isso. Foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus que desceu para nos resgatar do pecado que nós estávamos. Oh, meus amados, isso é motivo de você glorificar ao Senhor. A Bíblia diz que Ele foi abandonado, primeiro pelos seus discípulos, e a palavra mesmo vinha a profecia dizendo: ferirão o pastor e as suas ovelhas serão dispersas. E ali, quando Judas trai o Senhor Jesus, a Bíblia diz que todos os seus discípulos o abandonam. Somente João foi seguindo de longe.
Pedro chegou a negar verbalmente. Nós vemos o relato bíblico. Mas quando ele sobe naquela cruz do Calvário, ele prova o pior abandono que poderia ser. A palavra de Deus declara em Mateus 27:46, que por volta das 3 horas da tarde daquela sexta-feira, houve-se um silêncio em toda a terra, houve trevas em toda a terra. Então ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquela cruz encontrava-se somente o homem. Ele havia sido abandonado e era necessário que o Pai o deixasse, que Deus o deixasse morrer. Porque o Deus naquela hora, se ele fosse olhar o que a humanidade estava fazendo com o filho dele, ele arrancaria o filho daquela cruz. Então ele se vira de costa para o filho, para não ver aquilo que ele estava vivendo. E Jesus, sentindo aquilo, que ele estava sendo agora deixado pelo Pai, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele foi desprezado para nos reconciliar de volta com o Pai. Ele foi deixado naquela cruz para nos reconciliar de volta. Então lembre-se de uma coisa: antes de ter o domingo da ressurreição, houve uma sexta-feira de crucificação. Antes de haver um domingo de ressurreição, houve uma sexta-feira de abandono. Antes de haver um domingo de ressurreição, houve uma sexta-feira de traição. Mas ele não desistiu do propósito que era resgatar a minha vida e a tua vida. Ele veio para isso. Então não se esqueça que Jesus não foi obrigado a passar por isso. Ele se entregou. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e tenho autoridade para tomá-lo novamente. E este poder eu recebi do meu Pai. Ninguém poderia matar Jesus. Ele mesmo se entregou por nós. E na nossa condição de perdidos, Ele veio agora e nos resgata do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal. Aquele que João Batista olhou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou esse mundo, você é esse mundo. Eis aí o Cordeiro que nós celebramos. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E é Ele, é com Ele que nós vamos ceiar. A Bíblia diz que Ele sobe naquela cruz e Ele é morto. Então José de Arimateia e Nicodemos pede o seu corpo. Então sepulta o seu corpo. E quando toda a humanidade, quando o próprio inferno achava que tinha vencido, ninguém pôde detê-lo. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Para sempre Ele é exaltado. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O Rei ressuscitou. Ele vive para todo sempre. Ele é o Senhor. A cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Tem um rei que está reinando sobre esse trono.
Ó morte, onde está a tua vitória? Você pode perguntar isso um dia. Teu corpo pode descer à sepultura, mas o teu espírito jamais, porque ele venceu a morte. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. E é nesse entendimento da sua ressurreição que nós vamos ceiar ao Senhor nessa hora. Aleluia, você pode ficar em pé nessa hora, em nome de Jesus. Pode ficar de pé já glorificando a Jesus. Você tem aí um glória para Jesus. Você tem aí uma palavra de adoração a esse Rei. Você pode dizer, ninguém pode tirar a vida dele. Ele entregou a vida dele por amor a mim. É por isso que na Páscoa nós trazemos a memória que Jesus morreu na sexta-feira, mas existe um domingo que a morte não pode detê-lo. Oh, aleluia, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é o nosso Deus. Oh, é noite de celebração. É noite de celebração. Houve sim uma sexta-feira, mas tem um domingo da ressurreição. Aleluia. Celebra o Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Por mim e por você. Todo